A paz do Senhor, igreja. Maravilha. Uma honra poder estar aqui nessa noite, ter recebido esse convite do céu. Quero engrandecer o nome do Senhor pela vida do pastor dessa igreja, pastor Álvaro. Louvo e engrandeço o nome do Senhor também pela vida da irmã Miriam, pela vida da Jéssica, do pastor Simval. Que Deus em Cristo abençoe toda essa igreja. Estamos diante de um tema bem desafiador, o qual eu fui tremendamente tratada pelo Senhor. E a minha oração é que eu seja fiel a tudo aquilo que Deus ministrou comigo, que eu possa passar da melhor forma para a igreja. E que assim como eu fui tratada, todos também possam sair dessa noite tratados e o nome do Senhor mais uma vez sendo glorificado. Não deixe de participar dos outros dias desse congresso, porque com certeza será um congresso que ficará marcado na sua história, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Só até aqui, mas eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que daqui a pouquinho nós vamos ler os demais versículos, que são os conselhos gerais. Nós estamos diante de um tema geral, nossa mente transformada em Cristo. Nós lemos aqui a carta aos Filipenses, capítulo 4, e já já nós vamos chegar lá. Só que eu preciso dar aqui uma introdução acerca desse tema, e algo que não é desconhecido de ninguém aqui. O maior campo de batalha está na mente. É a sede dos pensamentos, é aqui que tudo começa. E a nossa mente, ela requer cuidados. E não existe maior especialista em cuidar e tratar da nossa mente do que o nosso Deus. E uma das provas maiores, uma prova disso, são inclusive até mesmo as profissões que ele levantou, que estão ligadas ao bem-estar psicológico. Quem pode dar glória a Deus por essas profissões? Tem psicólogos aqui em nosso meio? Profissionais da saúde mental. Só que quando eu olho para a Bíblia, quando eu começo a ler a palavra, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo um Deus empenhado em tratar a mente do seu povo, principalmente daqueles a quem ele chamou para um propósito específico. E nós podemos ler a palavra e dar inúmeros exemplos acerca desse tipo de tratamento. Só que o Senhor colocou no meu coração 2 exemplos que mexem com a minha alma. O primeiro exemplo, igreja, é o exemplo de Josué. Josué, ele foi tratado pelo Senhor. Deus tratou a mente de Josué. Josué estava diante de um grande desafio: substituir um dos maiores líderes que já existiu. E eu, dentro da minha imaginação, conjecturando, eu posso contemplar, quem sabe, Josué lançado ao chão, preocupado, angustiado, falando com o Senhor, ou até mesmo questionando: sou eu mesmo que vou ser levantado para estar diante desse povo?
E Deus diz para ele lá em Josué, no capítulo 1, ele diz: Josué, levanta-te. Deus disse para ele, ou seja, Deus disse para ele: Josué, faça a sua parte. E qual era a parte de Josué? Fazer aquilo que Deus estava lhe ordenando, e o impossível seria com ele. Ele disse para Josué: Josué, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vou te dar, Josué. Deus, nesse momento, está inserindo dentro da mente de Josué um encorajamento. Aonde houvesse covardia, Deus estava colocando encorajamento. Depois ele diz para Josué: Josué, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus está tratando a mente de Josué, arrancando todo o medo, arrancando toda a insegurança, porque Deus sabe que Satanás, ele se aproveita, aleluia, para entrar na mente humana nos seus momentos mais vulneráveis. E Deus ali insere o encorajamento, arrancando todo o tipo de insegurança e de dúvida da mente de Josué. E o que Josué tinha que fazer? Se esforçar. Josué tinha que obedecer. E ele tinha que meditar no livro da lei. Logo após essas palavras liberadas de Deus para Josué, diz a palavra que ele se levantou e foi preparar o povo para passar o Jordão. Ele se levantou rumo ao propósito que Deus tinha com ele. Quando eu caminho um pouco mais, eu olho para Elias, o homem que fez, através do poder de Deus, fogo do céu descer, que matou a espada 450 idólatras de Baal, o homem que fez coisas extraordinárias, mas por causa de uma ameaça, que frustrou, quem sabe, as suas expectativas. Eu não sei quais eram as expectativas de Elias após todo aquele processo com os profetas de Baal. Mas as suas expectativas foram frustradas, porque vem um mensageiro e diz para ele: olha, Jezabel mandou te avisar que da mesma forma que você fez com os profetas de Baal, vai acontecer com você também. E Elias se vê dentro de uma necessidade de escapar pela sua própria vida. E ele vai para o deserto, e ele fica debaixo de um zimbro, e diz a palavra que em seu ânimo, ele pede a morte. Eu não sou melhor do que os meus pais, Senhor. Me mata, me leva, não tem mais jeito. Deus, ele ouviu o que Elias estava dizendo. Só que ele não atendeu. E qual foi a resposta e o tratamento de Deus para Elias? Foi dar naquele momento o que Elias precisava. Elias, de repente, de tanto chorar, de tanta angústia, de tanto cansaço, ele adormeceu. Mas quando ele abriu os olhos, tinha pão cozido na brasa e tinha uma botija de água diante de Elias. Deus tratou naquele momento com Elias. Na mente dele, Deus tratou através de ações, de coisas palpáveis, atitudes físicas. Porque nem sempre a mente vai precisar de uma palavra de encorajamento, mas vai precisar de ações palpáveis. E o Senhor, Ele sabe muito bem olhar para cada um de nós e ver a nossa necessidade do momento. Ele sabe como tratar.
E naquele momento que Elias precisava, era de um pão na brasa e uma água fresca. Sabe o que isso significa? Isso significa provisão. Essa provisão, Elias recebeu, quando ele se alimentou, ele recebeu um refrigério. Deus trata a nossa mente agindo nas áreas de maior necessidade. E nem sempre é só com palavras, mas com coisas físicas. Trazendo para dentro da nossa realidade, Deus, ele trata a sua mente, a minha mente, quando fala a respeito dessa questão do pão na brasa e da botija de água, abrindo uma porta de emprego, uma porta de oportunidade, de repente até provisória, mas ele tem poder de fazer isso para poder tratar a sua mente. Deus, ele pode abrir até mesmo uma porta de uma faculdade, você sabia disso? No momento que eu estava mais precisando, não vim aqui falar sobre mim, mas eu preciso só abrir um parênteses aqui. No momento em que eu estava passando uma crise mental tremenda, Deus, no meio da minha crise, abriu uma porta de uma faculdade. E ali ele levantou 5 mulheres de oração que me ajudaram durante 3 períodos. Eu precisei me afastar. Sei que Deus tem um tempo para eu voltar, mas foi a porta que Deus abriu para cuidar da minha mente. Justamente a faculdade de psicologia. Deus, ele pode abrir porta, o pão na brasa, a água na botija. Pode ser uma viagem. Você está achando o quê? Que essa viagem inesperada que você fez ou que você vai fazer não deve ser um tratamento de Deus para sua mente? Esse passeio que você fez no fim de semana para a cidadezinha do lado, ou então um parente que você foi visitar, Deus, ele trata a nossa mente dessa maneira. Você sabia disso? Deus, ele faz alteração de endereço. Quem recebe para poder tratar a mente humana, quantos endereços adoecedores. E Deus, ele tem o poder de alterar endereços que você não vai entender nada, mas Deus pode te transportar para um outro lugar só para tratar a sua mente. Você sabia que Deus, ele pode tratar você até com um cachorrinho, gente? Você que dizia, você que critica, né, as mamães de pet, que frescura, aí chega um na sua casa, hoje em dia você fala, cadê o neném de mamãe? Aí o cachorrinho vem, né? Você que criticava, agora está aí apaixonada. É uma terapia para você sabia disso? Dá um aperto naquele peludo, eu tenho uma em casa. Então são os pães na brasa. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. São os pães na brasa. É a água fresca, aleluia. E diz a palavra que foi com a força dessa comida que Elias conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Ele foi para a caverna, mas Deus tratou com ele lá na caverna. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso de número 8. Mas no verso de número 19, Deus levanta um ajudador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não me atrevo a dizer que Eliseu era amigo de Elias. A palavra diz que ele servia a Elias. Deus também vai tratar a nossa mente através de pessoas. Deus vai levantar pessoas. De repente essa pessoa não vai se tornar o seu melhor amigo, frequentar a sua casa, fazer parte da sua família, nem vai ter o seu mesmo tipo sanguíneo, mas Deus vai levantar pessoas. Sabe aquelas pessoas que facilitam a sua vida? Que te empurra para frente, que te ajuda, que sempre tem uma palavra de encorajamento, sempre te coloca para cima. Facilita as coisas para você. Se tiver até que investir em você, essa pessoa investe, te serve. Quem sabe chega na igreja, você está aí sentado, vem, olha, com aquilo que você precisava, te surpreende com uma caixinha de sabonete da Natura, com uma caneta Bic,
Mas são pessoas que vêm para somar, são pessoas que vêm para agregar, são pessoas que te fazem bem, que tem uma conversa boa, uma conversa inteligente, que não fala mal de ninguém, que não coloca peso sobre você. Deus, Ele trata a nossa mente através de pessoas, queridos. Não haverá cumprimento de propósitos com uma mente ruim, com uma mente doente, desgastada, enfraquecida, perturbada, confusa, dividida, bloqueada. Esse congresso nasceu do coração de Deus para as nossas vidas. Marcos 12:30, na versão NTLH, diz assim: Jesus está dizendo acerca dos mandamentos, e ele fala sobre o primeiro mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e depois, com toda a sua mente, e com todas as forças. Será impossível, igreja, amar o Senhor com toda a nossa mente, se uma parte dela, todavia, não se submete à vontade de Deus. Não tem como amar o Senhor com toda a nossa mente se eu não estou completamente conectada com o Senhor. Vamos observar Romanos 12, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Eterno: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Diga comigo: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, repete boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. De início, quando nós lemos esse versículo, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele está dizendo rogo. Ele está fazendo um pedido. O apóstolo Paulo não está trazendo uma ordenança para os seus ouvintes. Ele está fazendo um pedido através das misericórdias de Deus, porque tudo é pela misericórdia. E dentro desse versículo requer dedicação, apresentar o corpo. E o apóstolo Paulo, ele não ordena, mas ele pede, porque ele entende que quando se trata de dedicação, a dedicação, ela deve ser motivada por amor. Quem concorda? A dedicação, ela tem que ser motivada por amor. E qual é o significado da palavra dedicação, Miriam? Entrega, sacrifício, manifestação de amor. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, igreja, tem que haver uma entrega diária. Uma entrega diária do nosso corpo. Uma entrega diária da nossa mente, das nossas vontades. Eu estava lendo alguns escritos e um homem chamado João Crisóstomos, ou Crisóstomo, da forma que você mais se identificar, ele foi um dos pais do cristianismo primitivo. E ele faz uma indagação. E depois ele mesmo responde. Ele pergunta: como pode o corpo se tornar um sacrifício vivo? Uma pergunta. Como pode o corpo se tornar um sacrifício vivo? E ele mesmo responde, diz algo extraordinário. Ele diz: deixe que o olho não veja nada mal, e ele se torna um sacrifício.
Não deixe que a boca diga coisas vergonhosas, que a boca já se transforma em uma oferta de holocausto. Pois um sacrifício não tem nada de impuro. Quantos estão entendendo? Quando no verso de número 2, ele diz não seja conformado, ele está dizendo não viva para o mundo. Não viva com o mundo, mas ele está falando sobre transformação, mas sendo transformado, se tornando a cada dia parecido com Jesus. E com toda certeza quem vai ministrar acerca desse tema falará muito mais sobre isso. A cada dia ser parecido com Jesus, para quê? Para que experimenteis. Para que você viva uma experiência, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu entendo com esse texto que eu só posso experimentar a partir do momento que eu me apresento, não me conformo e me transformo. E vocês observaram que foi crescente a vontade de Deus que o apóstolo Paulo apresentou? Boa, agradável e perfeita. O que não tem nada a ver com bom, muito bom e ótimo, como uma pesquisa de opinião. Não é sobre isso. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós podemos crescer na nossa capacidade de reconhecer a vontade de Deus. São coisas, igreja, que acontecem na nossa vida, onde diriam, Miriam, que terrível, hein? E a Miriam vai dizer, vai olhar para o cenário que falaram que é terrível. E ela vai dizer, não, é perfeito. Está no tempo certo. Aconteceu na hora que deveria acontecer. Não é terrível, é perfeito. É perfeito. Matthew Henry, ele vai dizer que um espírito transformado e uma mente renovada dispõe a alma a receber a revelação da vontade divina. Só com o espírito transformado e uma mente renovada, eu vou dispor a minha alma a receber a revelação da vontade divina, enquanto alguns vão olhar o cenário da minha vida e da sua vida e vai dizer, que tristeza, mas você vai olhar o mesmo cenário e vai dizer, tristeza não, é bom. Quantos vão olhar esse cenário e vão dizer, olha Jéssica, que derrota, hein? E Jéssica vai dizer, derrota, isso aí é agradável. Olha, Haroldo, que tragédia, hein, que aconteceu aí. E o Haroldo vai olhar para o cenário e vai dizer, tragédia não, é perfeito. É nessa atmosfera que Deus quer que eu e você venhamos mergulhar. E lembram no início que eu pedi para vocês deixarem aberto Filipenses? Quem fechou, abre. Nós já estamos caminhando já praticamente para o final da mensagem. No início, nós lemos um trecho de uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Deus me direcionou a esse texto dentro do tema em que ficou para mim sobre o que temos pensado, porque nós aprendemos sobre a mente, a relevância dela, o quanto Deus ele quer tratar, o quanto Deus ele se empenha para isso. Nós também aprendemos sobre as nossas responsabilidades, aquilo que nós temos que fazer, o nosso empenho também. E agora aqui, através desse texto, nós vamos aprender na prática, através dessa situação que o apóstolo Paulo está apresentando no capítulo 4. É algo que está ocorrendo ali dentro da igreja de Filipos.
O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com o objetivo de tratar questões da igreja. E o apóstolo Paulo, nesse momento da carta, ele está preso, provavelmente em Roma, e ele escreve essa carta falando acerca de Epafrodito, membro da igreja, que levou para ele na prisão recursos financeiros, que ficou doente, quase morreu, mas que estava enviando ele novamente a Filipos. O apóstolo Paulo fala sobre a situação dele na prisão, fala também sobre heresias. E aqui, no capítulo 4, ele vai tomar uma posição sobre alguns conflitos que estavam acontecendo na igreja. E o que são conflitos? Falta de entendimento. Toda vez que você lê na Bíblia entendimento, está falando sobre o quê? Sobre a mente. Então estava havendo conflitos ali. Então o conflito é o quê? Toda a falta de entendimento entre duas pessoas ou mais partes. E de todos os sinônimos, Miriam, que tem da palavra conflito, o que mais mexeu com a minha alma é batalha e ataque. Batalha e ataque. Duas mulheres estavam vivendo uma batalha e um ataque dentro daquela igreja. Quem nunca passou por um conflito? E de uma forma extraordinária, o apóstolo Paulo, ele vai tratar desse conflito, desse problema, com um antídoto. Um único antídoto, mas com diversas doses. O Espírito Santo me fazia enxergar desta maneira esse texto. Um antídoto com várias doses. E o que é um antídoto? É para combater os efeitos de algo tóxico. É para combater o veneno. E se não for combatível, haverá morte. E o apóstolo Paulo pega de uma forma extraordinária um antídoto, pede ajuda e ele começa a derramar sobre a carta e consequentemente seria derramado na igreja. Primeiro, ele faz um convite para todo mundo ficar firme no Senhor. Nós lemos. Fique firme no Senhor. E ele destaca, em especial, duas mulheres, Evódia e Síntique. Repete comigo, Evódia e Síntique. E ele diz bem claramente que eram mulheres que trabalharam com ele no evangelho. Então nós não estamos falando de duas mulheres que estavam afastadas temporariamente da igreja, da presença. Está falando com duas mulheres de Deus que trabalharam com ele no evangelho. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar ou sugerir que eram mulheres de oração. Mulheres que cuidavam de outras mulheres, mulheres que faziam coisas extremamente relevantes para o reino. Mas elas sofreram um ataque do adversário. E quando isso acontece, compromete a firmeza no Senhor. O negócio começa a ficar estranho, começa a ficar meio bambo. Então, o apóstolo Paulo, ele já começa o tratamento. Olha, fique firme no Senhor. O que ele está dizendo com isso? Evódia e Síntique, nesse momento, senta para ouvir. Agora é a hora de vocês serem tratadas. Senta para poder ouvir, porque eu e você, mulheres de Deus, podemos ser uma bênção, mas nós precisamos ser tratadas e sentar para ouvir. Deus não quer só o nosso trabalho, o nosso serviço, as ministrações, o nosso corre-corre para lá e para cá. Ele quer esse momento aqui. O momento de sentar para ser tratado. E Paulo começa a derramar o antídoto. E a primeira dose que ele derrama: regozijai-vos. Vamos ler? Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele diz, estejam sempre alegres.
Mas como eu vou estar o tempo todo alegre? Aí parece que ele já imaginava que alguém poderia fazer essa pergunta. E ele fala 2 vezes. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Como que eu vou me regozijar? Como que eu vou estar sempre alegre? O apóstolo Paulo já está tratando o entendimento. Como? Contemplando a vida sob uma análise correta. E qual é a análise correta, igreja? É a análise de Deus, entendendo que o Senhor Jesus, Ele nos faz andar por cima das adversidades. Então é possível, é uma decisão, estar sempre alegre, começa a ver a vida por uma análise correta. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Vou dar um exemplo bem comum. Perder o ônibus é o que, igreja? Quem falou livramento? É livramento. O trânsito. E Deus está me segurando aqui porque algo lá na frente. Irmãos, não se atribule. Não deixe o adversário da sua alma tentar tirar o seu equilíbrio. Porta fechada, livramento. Cuidado de Deus, não se atribule. Aí ele derrama a segunda dose. Ele diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Eu amo essa palavra equidade. Equidade. Senso de justiça. Para explicar, eu vou usar aqui a saúde pública de uma forma fosse correta. Mas eu vou usar aqui a saúde pública quando você chega num lugar para poder ser atendido. Se evidencia no atendimento aos indivíduos de acordo com as suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. Isso é equidade. Prova na Bíblia, mostra um versículo na Bíblia, Romanos 15, verso 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É dar a cada um segundo a sua necessidade. Tem gente, outro exemplo bem cotidiano, né? As outras pregadoras devem vir. Eu sou mais, né, Miriam? Um exemplo bem simples. Se você passar por mim e não falar comigo, eu vou levar super de boa. Eu vou entender que você não me viu. Se bobear, nem eu também te vi, porque eu sou super desligada. Mas tem gente que se você fizer isso, acabou o dia para ela. Mas você que é forte, aleluia, você deve suportar a fraqueza dos fracos. Começa a se preocupar e identificar quem tem as fraquezas dentro da sua comunidade cristã. Supre essas fraquezas. Não critique, não abandone, não deixa de lado. Equidade. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E começa a vir a cura. O veneno começa a sair, igreja. Começa a sair. Tem gente que não gosta de ser elogiado, não elogie. Mas tem gente que ama ser elogiado, elogia. Tem gente que gosta, então faça. Se não gosta, não faça. Perto está o Senhor. A terceira dose que ele dá é um conselho. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Não se inquiete. Não gaste as suas forças com aquilo que não é guerra. Não se preocupe. Ele está dizendo, antes de você ficar agitado, antes de você ficar agoniado, antes de você já querer colocar uma corda no pescoço, de você achar que está tudo perdido, antes disso tudo, apresenta tudo para Deus. Faz notório diante de Deus aquilo que te atribulou, a sua necessidade, o que você precisa, através de 3 ingredientes: oração, súplica e ação de graça. Eu oro
E eu suplico, suplicar é insistir humildemente. Eu oro hoje, mas eu vou suplicar, porque eu vou orar hoje, eu vou orar amanhã, eu vou orar depois, e bem humilde, entendendo que o tempo é de Deus, a escolha é dele, a vontade é dele, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Só que tem mais um ingrediente: ações de graça. Porque eu posso não ter aquilo a qual eu estou pedindo, mas eu tenho muito também a agradecer pelo que eu já tenho, pelo que Deus já me proporcionou. Eu posso não ter uma casa que eu desejo, o piso todo completo da cozinha, mas eu tenho uma cozinha. Eu posso não ter ainda o fogão dos meus sonhos, mas eu tenho um fogão, a cama, box, king size, que eu nem sei o nome, aquela mesmo, que cabe 12 pessoas. Eu não tenho. Então eu oro, eu suplico e eu agradeço pelo que eu já tenho. Gente, não tem como ficar perturbado desse jeito. E sabe qual é o resultado? Verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus, aplauda ao Senhor pela palavra. Aleluia! A paz que o mundo não tem. A paz que é estar tranquilo no meio do vento, no meio da tribulação. Por quê? Porque o meu sentimento, o meu coração está guardado em Cristo Jesus. Entendeu? Porque às vezes nós estamos meio turbados. É sobre isso. Depois no verso de número 8, eu já caminho para o final. Ninguém falou mas tá bom. No verso de número 8... ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, depois dele falar isso tudo, ele diz, quanto ao mais, ou seja, igreja, não acabou. Além disso, e eu vou dar um exemplo aqui empírico, que com certeza todo mundo vai compreender. Imagina bem, você está resfriado. Aí você toma o remédio pro resfriado. Aí você anda descalço. É empírico, tá? Você anda descalço, você sai na friagem, sem proteção. Aí você pega a chuva, toma sereno. Esse remédio vai fazer efeito? Não vai fazer efeito. A irmã fez assim, ó. Porque ela fala isso pro neto dela todo dia. Toma aquela irmã ali, ó, de óculos ali. Ela fala todo dia para a filha, todo mundo, ninguém escuta a irmã, né? Ela ensina. Não vai fazer efeito. Por quê? Porque tomou o remédio, mas não está fazendo a sua parte. E é sobre isso que ele vai falar. Além disso, ou seja, você recebeu a instrução, está todo trabalhado na instrução. Agora, como estão os seus pensamentos? Estão saudáveis? Porque para dar continuidade a isso tudo, para concluir isso tudo, precisa colocar em prática, receber a paz de Deus. Você precisa de quê? Aí ele vai falar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quanto ao mais, irmãos meus, eu li uma vez e eu vou compartilhar. Diz assim o texto que eu li, não me lembro o autor. Não vamos controlar
nossos desejos e impulsos da carne, se primeiro não tivermos o controle dos pensamentos que os ativam. Ei, observe os seus pensamentos, pois eles se tornam as suas ações. Observe as suas ações, pois elas se tornam os seus hábitos. Observe os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E observe o seu caráter, pois o seu caráter vai controlar o seu futuro. Sobre o que temos pensado. Vocês perceberam que no final, ele disse assim, olha, ele deu uma relação, daqui a pouco ele disse, nisso aqui pensai, para você poder viver. Do verso de número 4 até o verso de número 7, é nisso aqui que você tem que pensar. Quando ele diz, nisso pensai, eu senti na minha casa uma carga e um poder de autoridade. Deus está derramando sobre a minha vida, sobre a sua vida, autoridade para tomar decisão sobre os seus pensamentos. Nisso pensai. Vem junto uma carga de autoridade. E ele diz, pense naquilo que é verdadeiro. Qual é o contrário de verdade? O contrário de verdade é mentira. Cuidado, igreja, porque existem pensamentos que distorcem a realidade, principalmente quando se trata de você, porque o objetivo do diabo é te diminuir, dizer que você não é capaz. Mas se o Senhor te chamou, te convocou, aleluia, Ele vai te capacitar e te dar as armas necessárias para você fazer esse negócio. 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense em tudo que é honesto, ou seja, tudo aquilo que é justo. Qual é o contrário de honestidade? É corrupção, e corrupção é querer tirar vantagem para si de forma desonesta. Agora, o que é justo é tudo aquilo que favorece outras pessoas. Eu preciso cultivar na minha mente pensamentos que vão favorecer outras pessoas. E dessa maneira eu repreendo facções. Eu repreendo a divisão, porque um reino dividido, ele não pode subsistir. Depois ele continua, tudo aquilo que é puro, só pensa puro quem anda na luz. Eu preciso andar na luz para ter o meu pensamento puro. Depois ele diz o que é amável, pensamentos que produzem cortesia, pensamentos que produzem simpatia, coisas boas, ações de excelência, igreja. Como eu posso fazer para agradar a Miriam? Como eu posso fazer para agradar a irmã Flávia? O que faria a irmã Jéssica hoje feliz? O contrário de amável é o quê? É grosseria, é ignorância, é rispidez. Depois ele fala, olha, tudo aquilo que é de boa fama. Quem você admira? Começa a pensar nessa pessoa que tem uma boa fama. O que ela faz para poder ser assim? Qual é a conduta dela, as suas qualidades, até mesmo para você reproduzir, porque isso não é pecado. Tudo aquilo que é de boa fama. Para de pensar quem está fazendo feio. Começa a pensar em quem está fazendo bonito, porque a gente só volta os olhos para quem está fazendo feio. E ainda compartilha dessa informação, mas olhe para quem está fazendo bonito. E eu peço, com a licença do pastor, que a igreja se coloque de pé, em nome de Jesus. Porque, finalizando essa palavra, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que está dentro da palavra, tudo aquilo que é digno de honra, é nisso que temos que pensar. Vamos ler todos juntos o verso de número 9? Pega aí a sua Bíblia em pé mesmo.
Se você fechou, não tem problema. Eu vou ler aqui para você. O que também aprendeste, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Aquilo que você vai aprender ao decorrer dessa conferência, desse congresso. Aquilo que você vai receber e aquilo que você vai ouvir, você vai fazer. Diga-se comigo, aquilo que eu aprendi, que eu vou aprender, que eu recebi, que eu vou receber, que eu ouvi e que eu vou ouvir, eu vou fazer. E o Deus de paz, igreja, vai ser com cada um de vocês, com cada um de nós. E isso é um exercício diário. Use a autoridade que Deus ele te deu. E se você falhar, se o meu corpo errar o caminho, o meu coração, como é que é, Jéssica? Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero ver. Desse jeito. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Deseje isso. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Que você possa ficar com essa palavra, que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.